Ontem a gente teve um feriadinho aí para dar uma descansada, né? Hoje a gente agora vai voltar, né? Tá aí para nossas atividades. Não sei se vocês viram, mas ontem eu já postei a aula no Aba. Vocês já tiveram acesso? Já olharam lá? Não, ainda não vi, não. Eu postei lá no Aba lá, tá, pessoal? Tranquilos? Então vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre o periódico científico. Só que é o periódico científico? Está muito voltado para a questão de buscar uma revista para poder publicar, né? Essa é a minha intenção, né? Correr atrás da questão do como é que aquela revista é avaliada, se eu quero realmente publicar lá e eu conseguir publicar lá, eu tenho que me adequar totalmente àquela revista. Então, nesse período científico, eu posso dizer que ele vai ser o quê? Destinado a promover o progresso da ciência. Por quê? Eu vou utilizar desse meio para poder fazer uma publicação importante minha, né? Que eu quero agregar valor. Quanto mais pontos geralmente essa revista tem, de classificação de A, B, C e outras classificações aí, inerente a entre A, B, enfim, a mais, a menos, tem umas avaliações, uns valores de acordo com cada revista. Então, na maioria delas, eu posso escolher uma que seja altamente especializada para dar mais ênfase ao meu trabalho. Igual, por exemplo, falou que é Nature, que é basta e campos de publicações. Com isso, eu posso inserir vários tipos de artigos científicos. Então, a minha preocupação aqui agora é com a questão da revista científica que eu vou publicar, certo? Até aqui tá tranquilo, gente? Falam para mim. Sim, sim, tranquilo. Beleza. Então, no campo das publicações, é uma revista científica, a gente chama de uma publicação periódica, que é promover a nossa ciência e geralmente noticiando, né, aproveitando para poder expandir novas pesquisas, né, a gente pegar essas revistas para poder divulgar o nosso trabalho em si, certo? Então, a maioria das revistas são, claro, são altamente especializadas, embora algumas das publicações mais antigas, como a Nature, publiquem artigos e dissertações científicas que abrangem vastos campos científicos, né? Mas hoje em dia vocês podem reparar que surgem mais revistas mais especializadas, com foco em umas certas áreas, né? Então, as revistas científicas elas podem conter artigos que foram submetidos à revisão por pares, numa tentativa de assegurar que esses artigos vão ao encontro dos padrões de qualidade e validade científica de publicação. Ou seja, né, eu buscar sempre tentar essa publicação, tá? Tentar trazer um padrão de qualidade e, claro, que eu volto a falar com vocês, a importância de vocês terem um periódico científico voltado para pesquisar uma revista que vai dar um destaque para o nosso trabalho. Isso faz muita diferença. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Sim, Tranquilo, professor, gente? tranquilo. Beleza. Então, onde que eu vou submeter o meu artigo, né? Como é que eu faço? Aí, vai ter os fatores que vão influenciar na escolha do meu periódico científico. O prestígio dele, né? Os periódicos respeitados pela comunidade científica, em relação a minhas citações também. Todo mundo lembra que é citação, né? Hein, pessoal? Vocês lembram o que é citação? Sim ou não? Falam para mim. Sim. Show, então. Beleza. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Então, eu tenho aí, ó. Então, buscando o meu prestígio do periódico, né? O que aquela revista tem a oferecer? Por que vai ser interessante tentar publicar nela e adequar conforme aquela revista, né? Então, o leitor exigente, em seu intuito de atualizar-se, tende a procurar periódicos respeitados pela comunidade científica. O mesmo acontece com o escritor exigente, quando decide publicar um texto.
né? Então, eu tenho aí leitor exigente e escritor exigente, certo? Então, escolhe-se um periódico de grande responsabilidade, cujo campo de divulgação vai abranger o quê? O assunto do artigo. Tende a alcançar o público que se almeja. É aquilo que eu falei com você, gente, uma coisa assim, né? Se eu almejo chamar a atenção de um público-alvo, que eu preciso que, com certeza, eu publicando naquela revista X lá, mais conceituada, vou atingir, se eu não atingir boa parte, de, sei lá, quase 100% dos meus alvos, eu vou querer publicar lá. Porque para mim vai ser mais vantagem também, né? Porque se minha pesquisa é voltada para aquela área, isso é importante. Isso é muito importante para o meu trabalho. Inclusive para depois ele ser citado futuramente, referenciado por alguma outra pessoa que tem um trabalho semelhante e queira buscar conceitos no meu, queira buscar a metodologia do meu, extrair um pouco da minha metodologia, um pouco da minha ideia para poder dar continuidade. Isso também é importante. O nosso trabalho ser valorizado por outros pesquisadores também, a fim de continuar, né? A fim de continuar o trabalho naquela área e trazendo essa parte importante, certo? Então, esse prestígio do periódico está em si voltado pelas questões das citações que você recebe daquele trabalho, tá? Pessoal, ficou claro para vocês a importância de meu trabalho ser citado? Depois que eu publico ele, o trabalho foi bom, foi legal, tal, você citar o trabalho? Sim. Isso é muito importante. Beleza? Eu tenho aqui, então, ó, combinar as características do periódico e tema da sua investigação. Ó, diferentes tipos de abordagem de público-alvo. Tá? Ou seja, eu tenho que ficar ligado nisso. O que eu vou abordar no meu trabalho? Quem vai ser meu público-alvo? Está relacionado os dois? Faz sentido? Né, na hora de escolher a periodicidade científica da publicação? Ah, não faz. Ah, faz sentido. Isso eu tenho que também tomar muito cuidado com essas minhas escolhas na hora de eu querer tentar trazer, né, essa revista, sabe? Para poder fazer uma parte de publicação. Isso é muito importante, certo? Então, tem aí, ó, diferença de abordagem e de público-alvo. Características dos artigos preferencialmente publicados. Bate com a característica do meu artigo? Eles são semelhantes? Isso eu tenho que averiguar também. Um exemplo, ó. Um artigo sobre doença pulmonar pode ser encaminhado para periódico de especialidade ou para um caráter geral, que aceite, no Brasil, na jornada de pneumonia e de revista de Associação Médica Brasileira. Aí depende, ó. Ou eu posso usar um periódico especialista, que é uma revista especialista para publicação. Eu posso pegar a caráter geral? Posso. Mas depende do conceito que eu vou ver da revista, tá? Se a revista é muito bem conceituada, qual que vale mais a pena eu publicar? Qual que atinge mais a minha área de especialização? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Pessoal, a minha voz está saindo boa ou está saindo um pouco esquisita? Falam para mim. Tá boa? Tá boa? Não está dando alteração, não? Não, tá boa. Tá, beleza, então, show. Até aqui tranquilo, pessoal. Tá fluindo? Alguém tem alguma pergunta? Como é que tá? Bom dia, professor. Cheguei atrasada, professor. Cheguei agora. Bom dia, beleza. Pessoal, mas e aí, tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos prosseguir? Pode prosseguir. Beleza. Então, esses fatores que vão influenciar também a escolha do periódico é o quê? Ó? Fazer combinar o tema da investigação que eu tô pesquisando na minha área de atuação com as características periódicas é essencial, gente. Ou seja, o negócio tem que juntar. Eu não posso falar sobre uma doença bacteriana e querer publicar numa revista de parasitologia. Não vai atrair, não é negócio para eles também, entendeu? Não faz sentido eu fazer isso. Eu tenho que procurar algo especialista ou algo geral, tá? Os relatos de pesquisas científicas são dirigidos para certos periódicos
e usa a pesquisa aplicada para outros, tá? Você falou, ó, as pesquisas básicas ou elas vão para períodos certos periódicos específicos ou de pesquisa aplicada, né? Ou seja, ó, o assunto é relacionado com que o seu trabalho faz, então a revista tal publica esse tipo de trabalho. Entendeu o que eu tô falando? Aí vale a pena, né? Certo? Em cada uma das categorias, há diferença de abordagem e de público-alvo, pois editores dos periódicos variam na política editorial que adotam. O que ele quer dizer com isso daqui? Alguém pode me dizer? Vamos lá, pessoal. O que ele dizer com isso aqui? Ó? Em cada uma dessas categorias, há diferença de abordagem e de público-alvo, pois editores de periódicos variam na política editorial que adotam. Como assim? Varia o determinado assunto, professor? Sim, não, determinado assunto, né? Por quê? O que ele vai fazer aquilo? Ele vai aquele periódico, né, a política editorial que vão adotar, eles vão variando, né? Eles podem variar brevemente, talvez pode variar pouco, dependendo da revista, às vezes. Ela pode optar por um conceito, olha, agora a revista quer publicar assuntos tal, então está aceitando publicações de artigos voltados para tal área. Se ela for uma revista generalista, né? Se ela for uma revista mais específica, não, ela vai ter sempre a mesma especificidade, certo, gente? Ficou claro para vocês essa diferença? Sim. Show. Então, a preferência por determinados formatos, como artigos curtos, revisões, cartas, ou com foco em experimentos, em área clínica, epidemiológico, médico social, comportamental, avaliação tecnológica, sabe? Então, assim, são diversos fatores. Só um minutinho, deixa eu dar uma arrumada no negócio aqui. São diversas áreas, gente, em que está relacionado, né? Deixa eu ver aqui. Certo? Então, eu vou ver várias áreas aí para poder continuar, né, com a escolha do periódico ou da revista ou não aceitar o seu trabalho, certo? Então, por vezes, se torna muito claro nas instruções aos autores ou na linha editorial. A linha editorial é da revista, tá, pessoal? Eles que vão determinar. Expressa em algum lugar do periódico ou na sua página eletrônica, tá? Ou seja, o que quer dizer o seguinte aqui? Para você publicar na revista tal, você tem que seguir os seguintes parâmetros. Normas da BNT, por exemplo, ou normas diferentes. Vai estar falando direitinho lá, o que você tem que se basear. Ah, o resumo tem que ter tantas linhas, sabe? Sabe essa parte aí mais funcional, né? Vamos falar assim? Essa parte aí mais do modelo em si, do como que vai ser encaminhado para eles? Citação, como tem que ser feito, geralmente se é padrão, uma citação, referência lá embaixo, como é que vai ser feita. Tudo isso tem que casar com o que a revista pede, para você conseguir publicar nela. Ficou claro para vocês isso, gente? Sim, professor. Beleza, então. Tá show. Então, eu tenho aí, ó. Então, a inspeção dos últimos números periódicos informam as características dos artigos, preferencialmente publicados, o que permite avaliar o seu relato é adequado ou não a essa publicação. Então, eu vou ter que seguir essas normas para saber, né, da revista que ela passa. Aí isso vai ser um dos pontos referentes para saber se a minha publicação vai adiante ou não.
Show? Alguma dúvida em relação a esses esses tópicozinhos aí em relação ou não? Tranquilo? Ficou claro para todo mundo como é que acontece ou não? Tá ficando, professor. Beleza, tá ok então. Tá show. Então, outros fatores que vão influenciar é a chamada circulação. A circulação do quê, gente? A circulação do nosso trabalho, né? O acesso ao nosso trabalho. Então, ó, o acesso à internet, o número de periódicos disponível em acesso livre. São quantos periódicos que ele vai ser publicado, né? Aquilo vai ser circulado? Porque, assim, às vezes uma revista, você publica numa revista, depois você consegue publicar a outra, está ligada a outra, que vai passando para outra, e aquilo vai sendo divulgado, certo? Então, ou seja, acesso à internet, número de periódicos disponíveis em acesso livre, assinatura de periódicos muito baixa, o preço vai ser inflacionado. O que eu caso com o preço inflacionado? Vai aumentar o preço para publicação. E vocês não sabem, vocês pagam para publicar, tá? Sabiam disso? É pago, professor, Não para sei. publicar? Uhum, é pago para publicar, pessoal. Ainda mais as revistas aí que chamam a atenção, você paga. Por isso que é bom você ter uma equipe, porque você vai gastar algum dinheiro aí bom aí. Ainda mais para o seu trabalho ficar muito conhecido, você paga. Você, na revista, você paga aí, sei lá, uns 5 mil reais. Não é pouco não, gente. Dependendo do caso da revista, para você ter seu trabalho divulgado, você gasta o dinheiro aí. E não é pouco não. Eu volto a falar para vocês, um pesquisador bem qualificado, que trabalha bastante, que leva o seu trabalho muito a sério, que publica, vira e mexe, publica aí, professor, mas o pesquisador, dependendo do que ele for trabalhar, ele ganha um bom dinheiro, né, para pesquisa, sim, mas eles também gastam bastante, gente. Como eu falei para vocês, tem que gastar para publicar. Não é assim, vou publicar de graça. Não, não é não. Não é não. Pode ter até algumas revistas, talvez, que façam isso. Às vezes, as revistas estão começando, né? Mas aí ela não vai ter um público atingir muito público-alvo ainda, né? Não tem muita gente, entendeu? Então, para divulgação do trabalho, não é algo chamativo, né? Entendeu? Então, assim, igual falou aqui, ó. Quando aquele periódico científico ele não tem muita assinatura naquela revista, o preço aumenta, tá? Isso não é vantagem. Beleza? A consequência vai ser que menos pessoas vão acessar, né, professor? Exatamente, E exatamente. aí a informação ela não vai ser tão divulgada como seria. Isso aí. Aí pode causar num valor mais acentuado. Tranquilo, gente, até aqui? Tá funcionando ou não? Tá, sim, para mim tá, professor. Show. Em relação agora, continuando, né? Ó, eu tenho aí também, ó, uma tiragem significativa, o total de exemplares impressos de cada fascículo de uma publicação. Como assim? Como assim? Quantos exemplares impressos teve? Qual foi o impacto dessa minha publicação? Né? O que eu vou me referir? Né? Quando eu falo da tiragem, gente, que falou aqui do impresso, não é a mesma coisa que esse fator de influenciar, não mesmo que o impacto diretamente. Igual aqui, por exemplo, ó, alguns periódicos de muito impacto têm circulação reduzida e vice-versa. Eu posso ter um periódico de pouco impacto e circulação aumentada. Entendendo que uma coisa não está diretamente ligada à outra? Ou não? O que eu quero dizer com isso, gente? Circulação é muito impacto, mas circulação reduzida. Alguém sabe me dizer?
Oi, professor, bom dia. Circulação reduzida Bom dia. seria quando essa circulação fica dentro de uma região? Isso Nada. aí. Isso. Ele não é muito liberado. Ou seja, às vezes a revista tem um impacto grande, igual falou aqui, porém, ele não sai daquele nicho, né? Aquela área específica. Então, ela é muito impacto para aquela área, mas eu posso ter também aí periódicos com pouco impacto, porém com fácil circulação. Todos têm acesso, né? Qualquer um consegue acessar. Então, vocês entenderam que não é relação, não tem relação diretamente? O quadro pode se variar? Igual colocou aí, muito impacto, porém circulação reduzida. Mas eu também posso ter o quê? Pouco impacto e circulação livre. Ou seja, qualquer um pode ter acesso. Só um raciocínio aqui agora, pessoal. Vocês acham que, então, que em relação a esse impacto que eu estou falando agora, vocês acham que faz alguma diferença? Eu acho que vai fazer diferença no alcance, né? No alcance? Tá, você acha, então, que o impacto... O que é mais valoroso para vocês? Ter muito impacto ou ter muito alcance? O impacto. O impacto. Por que você acha que uma revista ela se torna mais valorosa? O valor dela, uma das coisas que agrega valor àquela revista. O conteúdo dela, né? O conteúdo dela e ele ser restrito. Não concorda comigo, Cadu? Porque se ele fosse livre, ela não teria diferencial. Certo, certo. Ficou claro para vocês agora que o impacto ele acaba destacando mais? Porque aquela publicação que se destacou lá só tem na revista tal. As outras revistas não entram não são muito buscadas para publicar tal assunto. Então, aquela revista, ela meio que se torna destaque num determinado tipo de assunto, porque só publicam naquela revista. Ficou claro, pessoal, onde eu quero chegar? Sim, sim. Beleza. Então, pelo menos dois fatores vão estar ligados, né? Vão estar interrelacionados aí. Tende a tornar a tiragem do periódico do fator de importância secundária na decisão do autor sobre qual deles enviar seu artigo. Por quê? Como eu falei com vocês, a gente acabou de falar agora. O que vai importar para a gente acabar no final das contas é a questão do quê? Do impacto, não da liberação do seu estudo. Para você contar ponto, tá, pessoal? Eu estou falando agora não de uma maneira assim, eu quero que todo mundo saiba do meu trabalho. Não. Eu estou falando pensando no cientista que eu quero causar mais impacto, ou seja, eu quero que meu trabalho seja valorizado. Aí você acaba publicando uma revista que tem muito impacto, porém a circulação é reduzida. Entenderam agora? E isso, claro, eu então posso pensar assim, não, eu já estou com o nome já no mercado, às vezes eu quero fazer uma coisa boa, eu publico meu trabalho, mas geralmente, né? Só que eu quero que aquele trabalho seja passado para muito mais gente, ficar muito mais fácil acesso. Aí você acaba publicando talvez numa revista que tem um conceito menor, porém a circulação desse seu estudo acaba sendo mais abrangente. Mais gente tem acesso. Beleza? Ok, beleza. Beleza. Então, o primeiro acesso à internet é o número de periódicos disponíveis em acesso livre estão aumentando rapidamente. O que quer dizer o seguinte? Hoje em dia na internet, vários números de periódicos você tem como acesso livre. Está crescendo isso. Não tem esse negócio da revista pagar para a publicação do seu artigo e ela ganhar dinheiro em cima disso, aquela coisa toda. Está diminuindo. Porque a ideia, pessoal, ao longo né, da evolução, que eu acredito na evolução do ser humano, não dando uma opinião só privada, mas a observação que eu tenho, né, em relação a isso, a minha interpretação, vou melhorar assim, não digo que é exatamente a minha opinião, mas a minha interpretação é que qual que é a ideia? É mais pessoas sabendo daquele assunto. Então, com isso, o acesso livre está crescendo muito mais.
Porque eu quero... Qual que é a importância para o mundo, gente? Assim, não falando para o cientista em si, mas para o mundo. Todos terem acesso àquela pesquisa ou ficar restrita? Falam para mim. Eu acho que o mais importante é aquilo ser divulgado, né? É o que eu estou te falando, exatamente, mais importante ser divulgado. Então, por isso que começou a crescer esses acessos, certo? Então, segundo o número de assinantes, está diminuindo o preço da assinatura, aumentando acima da inflação, o que desestimula a compra do periódico impresso. Então, isso acaba impactando também. Acaba que as pessoas não estão querendo publicar mais, porque está ficando muito caro. Então, nem todos vão ter dinheiro para pagar. Entendeu aquilo que eu comentei com vocês? Mesmo as bibliotecas têm dificuldade de manter assinaturas dos periódicos que estão no próprio acervo. Por quê? Custa dinheiro, gente. Custa dinheiro, tudo custa dinheiro. Não tem jeito. Infelizmente, todo mundo, você acaba gastando dinheiro para manter aquela publicação lá. Certo? Aí, ó. Fatores que vão influenciar a rapidez na minha publicação, né? Eu não posso demorar muito para publicar algo. Se eu tenho algo muito importante, muito relevante, eu tenho que fazer o quê? O mínimo de intervalo possível para poder enviar para aquela revista. Tenho que me preocupar também com o envio, com a publicação do meu artigo. Ou seja, rapidez nesse caso é um benefício. Por isso é importante você ter uma equipe também. Quando eu for fazer o artigo, publicação do artigo, principalmente, para divulgar o seu trabalho, é sempre bom você ter uma equipe. Uma equipe de 5, 6 pessoas, tal, porque cada um vai ajudar um pouco e cada um consegue acelerar, não fica tudo em cima de uma pessoa só. Não fica tudo em cima de só uma pessoa para resolver tudo, não. Tudo isso tem que ser arrumado para entregar para a revista, ela publicar e o assunto e você ganhar esse benefício do valor, da importância da sua publicação, divulgação do seu trabalho, do seu e dos seus companheiros de pesquisa, certo? Então aí, ó, a rapidez da publicação, ela vai representar um aspecto decisivo na escolha do periódico. Porque aí, pessoal, como eu falei com vocês, eu tenho que escolher qual periódico que eu quero tentar publicar. Para isso, por que fala da questão da rapidez? Porque eu tenho que adequar tudo àquele periódico. Entenderam? Se aquele periódico que é assim, assim, assado, tem que fazer assim, assim, assado, publicar lá. Tá? Então, qualquer autor espera que seja no mínimo intervalo decorrido entre o envio dos originais e da publicação. Os periódicos mais ágeis nesse processo editorial, sim, gente, ou que vão facilitar a publicação rápida, sob uma forma de comunicação breve ou de modo de divulgação, tendem a ser beneficiados. Certo? Ou seja, quanto mais rápido conseguir publicar, mais vantagem também vai ser. Então, certo. a submissão eletrônica concorre para diminuir o tempo decorrido entre a data que eu vou enviar e a publicação. Tudo isso aí, pessoal, tem que ter uma certa velocidade, né? Para poder fazer o trabalho, poder. Só que eu já tenho que estar de olho em alguma coisa. Se possível, gente, planejar, fazer mais mudança na sua publicação do artigo. Olha, eu vou tentar publicar na revista tal. Se não deu certo, eu vou tentar mandar para outra. Só que só vale o adendo, pessoal. Tome muito cuidado com uma coisa. Vocês não podem sair distribuindo para qualquer revista, não, e falar que é a única, enganar ela, não. E outras revistas publicarem seu trabalho, não, tá? Isso tá problema. Porque não tem como. Mesmo Tá? pagando? Mesmo pagando. Você não pode, não. Já tô avisando. Mesmo pagando. Você não pode sair pagando um monte de publicar só um monte, não, porque eu não vou querer pagar, porque já foi publicado por uma outra revista. Entendeu? Essa é a diferença. Certo? Com certeza, né? Quanto mais conceituado for a revista, mais caro você vai pagar por publicação. Então, a submissão eletrônica
concorre para diminuir o tempo decorrido entre a data e o envio da publicação. As datas de submissão e aceitação são divulgadas na maioria dos periódicos científicos. Eles vão avisar, ó, sua revista foi aceita, vai ser publicada em breve, não sei o que lá, a próxima. Aí, a próxima revista que sair vai aparecer lá no seu trabalho. Certo? E os hábitos dessa publicação, gente? Eu botei aí, ó, satisfação com a minha publicação, facilidade de comunicação e vou ter também o acesso ao editor. Isso é importante. Tranquilo até aí? Ok. Então aí, ó, o hábito de divulgar pesquisas em determinado periódico vai ter uma influência na escolha de para onde enviar o novo artigo. Por quê? Por que eu me preocuparia com isso exatamente? Porque, gente, quando eu sei que aquela revista ela aceita, né, aquele periódico aceita o meu trabalho é específico daquela área, você acaba tendo a sua balança tendendo a publicar nada de novo. Um novo artigo que você vai querer publicar nela, porque aquela revista é conceituada naquela área. Ou ela já é uma revista antiga e já é conceituada. Certo? Então, se o autor ficou satisfeito com a publicação do artigo em um deles, tende a submeter outros ao mesmo periódico. Comentei com vocês. Ah, ficou muito bom minha revista, meu trabalho divulgado, uma revista conceituada, abrangeu bastante público. Meu trabalho está sendo bastante citado. Opa, vou tentar publicar de novo lá. Então, a facilidade de comunicação ou de acesso ao editor pode ser determinante para criar no autor o hábito de enviar artigos a determinada revista científica. Aquilo que eu falei com vocês. Eu acabo publicando o meu trabalho específico dela, eu vou continuar buscando ela para poder divulgar meu trabalho. É aquela velha história, o time que está ganhando não se mexe, né? Então, é basicamente isso. Tranquilo, gente? Até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Posso continuar então? Ok, pode. Beleza. Então vamos lá, ó. Eu tenho aí, ó. Probabilidade de aceitação do artigo para publicação. Periódicos de maior prestígio são indexados nas bases de dados mais importantes. Mais difícil de publicar o artigo nos periódicos de prestígio. Por quê, gente? Porque eles são mais exigentes. Eles não vão pegar, eles vão querer algo muito novo, que ninguém tenha publicado ainda. Geralmente eles fazem essa exigência. Ah, você trouxe uma pesquisa tal. Normalmente eles fazem isso. Por isso que o seu trabalho para publicar, talvez você tenha que usar de conceitos, de trabalho específico, que traga algo que seja destaca, vamos falar assim, a revista aceita o seu trabalho. Opa, o pesquisador fulano de tal descobriu algo novo que ninguém ainda publicou aquilo. Aí vai lá, a revista pega, com certeza. Por quê? Porque isso vai dar ainda mais um ponto. A revista tal, famosa, publicou que tal cientista fulano de tal, sua equipe tal, descobriu uma coisa nova. Entendeu? Isso chama atenção, pessoal. Isso chama atenção, tá? Então, os periódicos de maior prestígio são indexados, como a gente falou, no base de dados mais importantes. Né? Ou seja, eu vou ter os dados importantes de publicação do meu trabalho. São essas as bases mais procuradas, tá? Em busca bibliográfica. Por isso da importância, pessoal, desse tipo de trabalho. Ficou claro para vocês, né? Por que se tornou mais... Estou dando uma arrumada aqui. Por que se tornou mais importante, gente, a publicação do trabalho? Por quê? Me fala.
Por quê? Eu acabei de falar, porque a questão de você relatar o trabalho, a importância do seu trabalho. Destaque, ninguém publicou algo, você publicou algo, trouxe algo novo, isso chama atenção, tá? Isso chama atenção. Então, são essas bases as mais procuradas em busca da bibliografia, o que reforça a preferência do autor em textos neles incluídos. Então, no entanto, é mais difícil publicar artigo nos periódicos de prestígio, tá? Tem até uma hierarquia em relação a isso aí. Buscar um artigo que não seja situado muito alto na hierarquia, ele pode ser encaminhado, não sei se pode ser encaminhado para submeter o artigo. Pode ser um caminho para submeter esse artigo, né? Aí vocês podem até entrar aqui depois, ó, no portal. Vocês entenderam a lógica da importância? A questão da hierarquia, da pontuação, tem uma pontuação, tá? Beleza? Certo, correto. Show? E essa indexação do periódico, o termo indexar é amplamente utilizado no contexto da tecnologia da informação, que se refere ao processo de organizar, armazenar informações de uma maneira estruturada para facilitar o acesso e recuperação dessas informações posteriormente. Ou seja, eu tenho aquilo guardado, armazenado. Entenderam? Ficou claro, pessoal? Sim, professor. Beleza? Gente, só um minutinho, peraí. Rapidinho, dá só um minutinho só. Beleza? Então, voltando. Então, o termo indexar é amplamente utilizado no contexto de tecnologia da informação e se refere ao processo de organizar e armazenar essas informações de uma maneira estruturada para facilitar o acesso e a recuperação desses dados de informação posteriormente. Ou seja, o meu trabalho continuar sendo acessado, tá? Então, no mundo digital, o ato de indexar é fundamental para a eficiência e a eficácia do sistema de busca, bancos de dados e outros recursos que vão lidar com grande volume de dados. Então, é importante eu ter esse acesso, essa liberação. Então, essa indexar é muito importante, porque o meu trabalho continua sendo espalhado ali. Tá? Então, isso torna ele bastante importante. Não, quer dizer, não é que torna ele importante, desculpa esse equívoco que eu falei, mas torna ele fácil acesso, certo? Importante para quem quiser pesquisar posteriormente. Então, eu tenho aí, ó, um processo de representação da informação de conteúdo de documentos. Reúne um conjunto de títulos de periódicos que passaram por um processo de seleção. Esses periódicos eles são avaliados, tá, gente? Eles não têm um conceito A, B, lá, variando lá os conceitos, porque eles precisam ter esse conceito baseado em umas avaliações. Eles levam aos leitores os dados sobre os artigos de períodos de periódicos indexados. Então, tem aí, ó, bibliotecas virtuais. O que eu vou ter? O autor, o título do artigo, o título do periódico, o ano, o volume, ou o número do fascículo, número de páginas, entre outros. Vão facilitar o quê? A localização, né, desse artigo. Certo? Vou dar uma arrumada, não sei porque que saiu de um lugar. Então, olha só, essa indexação é um processo de representação de informação de conteúdo de documentos para um ambiente de periódicos científicos. O que tem, então? Ele vai referenciar o processo de indexação desses títulos dos periódicos em base de dados ou diretórios. Ou seja, gente, pode ser naturais, estrangeiro, que é dominado por indexadores.
Ou seja, eu vou estar lá falando, divulgando, ó. Você tem que ter acesso àquele artigo lá na base de dados. Eu preciso saber, ó, autores tal, ano tal, aí vai aparecer para mim. Ah, professor, o que acontece quando você tem um pesquisador que publica bastante? Certo, aí você vai precisando do nome dele. Aí depois você começa a lembrar, na hora de digitar para buscar o artigo do determinado tipo de cientista, baseado no título. Você não pode colocar só o autor e o ano. Talvez, porque se tiver mais de um, você precisa fazer outras buscas separadas, certo? Então, olha só. Os indexadores reúnem um conjunto de títulos de periódicos que passaram por um processo de seleção, separando. São impulsionados pela internet, né? Eles vão levar os dados sobre os artigos de período. Só um minutinho, gente. Indexados. Só um minutinho. Peraí, Kim. Vai. Vai, Kim. Vem no meu colo, então. Não, aí não, Kim. Lá. Fica lá. Fica lá, Kim. Aqui eu vou ficar. Fica aqui, ó. Esse cobertorzinho aí, ó. Tá aconchegante aí. Gente, desculpa. Só um minutinho, tá? Deixa eu só encostar a porta aqui. Pera aí, só um minutinho, que eu tô com o cachorrinho aqui do lado aqui. Pronto. Perdão, pessoal. Então, vamos lá, ó. Até aqui tá tranquilo, pessoal, essa ideia da importância da indexação? Certo, correto. Sim, tá claro. Beleza. Então, igual falou aqui, ó, indexadores vão reunir um conjunto de títulos de periódicos que passarão por um processo de seleção. Vão ser impulsionados pela internet. Eles levam os dados sobre aqueles artigos de periódicos que são indexados, ou seja, o resumo de leitor, né? Então, ó, os indexadores fornecem informações de artigos originais ao leitor para facilitar a localização do material de interesse que seja necessário procurar minuciosamente todos os periódicos dessa área em questão. Ou seja, ele vai averiguar lá todos os periódicos. Ó, esse aqui é importante para mim, não é, né? Então, essas informações incluem usualmente o autor, o título do autor, o título do periódico, o ano, o volume, o número do fascículo, o número de página, entre outros. Existem sites que são bem específicos, tanto os nacionais quanto internacionais. Eles vão disponibilizar todos os tipos de publicação científica e funcionam como grandes bibliotecas de periódicos virtuais. Entre os mais conceituados, podemos citar o Cielo, o Scopus, o Google Acadêmico e o BTD, tá? Esses aí são os mais comuns que a gente utiliza para poder pesquisar artigos, certo, gente? Todo mundo já ouviu falar desse, né? Pelo menos, ó, eu, por exemplo, eu uso bastante usava com mais frequência, agora eu estou um pouco mais parado, mas eu usava muito o Cielo e o Google Acadêmico. Usava bastante esses dois para poder pesquisar artigo. Os outros eu usava muito pouco, mas esses dois aí eu utilizava mais. Então, isso é importante vocês terem, saber onde vai pesquisar, né, para vocês publicarem futuramente o de vocês. Certo? Então, eu tenho aí, ó, poucos periódicos de países em desenvolvimento são indexados em bases internacionais de prestígio, o que significa que a maioria tem pouca visibilidade. Como os autores preferem periódicos indexados para publicar seus melhores artigos, muitos não indexados encontram-se em um círculo vicioso, do qual é difícil se libertar. Não são indexados porque não publicam um número significativo de bons artigos. Como não publicam um número significativo de bons artigos, não são considerados para indexação nos bancos de dados mais expressivos. O que quer dizer com isso? Alguém pode me explicar, por favor?
Por que eles se tornam menos expressivos, gente? Por quê? Por que alguns não entram na minha classificação? Porque eles não têm o quê? Artigos bons publicados no seu acervo. Com isso, ele não entra na classificação. Entenderam agora, gente? Ou não? Sim. Show. Igual aqui o exemplo, o Cielo, abrange a coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros também. Tá? Igual aqui da professora Grace, importante foi publicado. Estão vendo? Outros também. Entrou na Cielo, certo? Então, ó, o exemplo mais conhecido de indexadores de abrangência temática geral são o Cielo Nacional, a Web of Science e a Scopus Internacional. Uma lista de indexadores de uma área específica pode ser obtida a partir do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, a CAPES. Então, a CAPES que vai demonstrar também onde está a questão desses indexadores, né? Para fazer bastante o seguinte, consulta, ó. Cada um desses indexadores possui critérios específicos de ingresso para os periódicos. Então, faz-se necessário uma análise dos critérios disponíveis no site de cada indexador para a verificação do atendimento das condições para a solicitação de inclusão do período na lista de respectivos indexadores. Ou seja, gente, o que quer dizer aqui? Vamos resumir. Que você usando o site de pesquisa, para você ver os indexadores mais indicados, às vezes, vai estar falando de acordo com o trabalho. Você vai ter que pesquisar detalhe por detalhe para saber melhor sobre os indexadores, certo? Então, a Scientific Electronic Library Online, a Cielo, é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. A Cielo Brasil, segundo o sua homepage, é o resultado de uma pesquisa da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIRIME, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações e Ciências da Saúde. A partir de 2002, o projeto conta com o apoio do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, armazenamento e disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. Por quê? Para a gente ter mais acesso, mais facilidade. Certo? A imagem aí, o Web of Science, pesquisa do artigo, nome do autor, inicial, Scopus, como é que funciona. Eu tenho aí a indexação periódica, uma lista de indexadores numa área específica pode ser obtida a partir do portal do periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Você vai fazer uma pesquisa aí sobre o título do trabalho, enfim, você consegue utilizar por aqui também, gente. É muito, muito legal. O Google Acadêmico, vocês devem conhecer. E a questão do plágio, ó. A apresentação feita por alguém com um uso da própria autoria de trabalho, obra intelectual e etc. Em 9.610/98, surgiu essas leis de direitos autorais. Cópia de texto de terceiro sem autorização é plágio, violação de direitos autorais. 3 meses a 1 ano de prisão. Você paga uma multa, tá? Quando você faz isso. E você tem que fazer a retratação do artigo. Outro problema do comportamento de indivíduo de plágio é o quê? Segundo o dicionário de Howes, plágio é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria de trabalho, obra intelectual, etc., produzido por outro. Pode referir-se a ideias, dados e textos. Tá? Então, a comunidade científica internacional desaprova o plágio, mas cientistas de diferentes culturas podem ter percepções diferentes sobre o plágio de textos, e daí a falta de consenso para seus limites.
Então, tem que procurar sempre saber o que é considerado plágio dentro da nossa região, culturalmente falando, nosso país, dentro da nossa área, né? Então, tem aí, ó, estimativas sobre a prevalência de plágio em textos são disponíveis. Porém, no meio eletrônico que facilita o plágio, também possibilita maneira mais eficiente para sua detecção, comparado ao processo manual de outrora, de anterior, né? Antes não é tão fácil achar um plágio, hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, o programa verifica se algo parecido e exibe a porcentagem de plágio existente no material em questão. Para mais sobre o assunto, ver detecção de plágio ou Plagiarism Detection em site de busca na internet. Um trabalho acadêmico que utiliza cópias de texto de terceiros sem autorização ou, no mínimo, indicação da sua respectiva fonte pode ser considerado, segundo o artigo 184 do Código Penal, como crime de violação de direitos autorais, de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa, uma vez que transgrida os direitos morais e os patrimônios de autor de obra. E isso vai estar na Lei 9.610, Lei de Direitos Autorais. Então, já sabem a questão do plágio, né? E como assim? Como é que é dividido esse plágio? Ó? Plágio integral é copiar a palavra por palavra, sem fazer alterações, uma obra ou trecho dela, e não apresentar a fonte original do texto. Isso é plágio integral. Eu tenho aí, ó, paráfrase sem atribuir a fonte. Parafrasear, ou seja, falar a mesma coisa, sendo que, em outras palavras, a maior parte das ideias de um texto sem acrescentar o conteúdo próprio também é plágio. A paráfrase é muito utilizada por estudantes. Geralmente, algumas palavras do texto original são alteradas, na tentativa de dificultar a identificação pelo avaliador, mas a ideia do texto é preservada, ou seja, isso não deixa de ser plágio. Se você vai usar uma paráfrase, tem que também indicar de onde você tirou, de qual autor. Você tem que citar o autor, tem que referenciar. Isso é o jeito correto. Ouviram, pessoal? Sim. Sim. Tá? Dados de pesquisa quantitativos e qualitativos, sem mencionar a fonte também, ó. É plágio. O ato de apresentar dados de instituições como IBGE, a OMS, ou que foram apurados por outros pesquisadores esquecidos de mencionar no texto ou atribuídos como próprios. Não pode, isso aí também é plágio. Uma prática bem comum que é muitas vezes fazer sem perceber é colocar: atualmente, 70 milhões de pessoas do mundo sofrem de doença X. Mas quem disse isso? Foi você que apurou a informação esse dado estava num livro, site ou um pesquisa divulgado por um grande órgão. É preciso atribuir a fonte sempre. Então, você já sabe, né? Outros diferencial, ó. Mosaico de plágios. É copiar trechos de diversas fontes, formando um mosaico, mas alterando pequenas frases ou palavras para espaçar cópia. É pegar, por exemplo, pequenos trechos de diversas monografias de autores muitos ou pouco conhecidos e uni-los, como se fosse um conteúdo novo e seu. Isso também é plágio, gente. Isso é plágio. Se você vai pegar um pedaço do autor, um pedaço do outro, um pedaço do outro, você tem que juntar tudo, só que você tem que ir lá referenciar todos eles. Você não pode fazer um quebra-cabeça de outros autores e dizer que é seu. Isso está errado. Isso é plágio. Não deixa de ser plágio. Professor, Oi, bom dia. bom dia. E essa referência é a cada frase, a cada estrofe ou nas referências mesmo na última página do Não, ó, trabalho? vamos lá, ó. Então, vamos lá, ó. Referência e citação são diferentes. Citação vai Hum, estar lá no texto acima, referência vai estar no final. sim, Citação vai estar assim, ó. Fulano, 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 2023. Ou vai estar assim, fulano et al. 2024. sim. Aí lá na referência que você vai colocar, referência bibliográfica, regra da ABNT. Começa com, né? Começa com o último sobrenome do autor, tal, et al. Enfim, aqueles dados que a gente já comentou, né? Tem que estar Uhum, tudo referenciado, tá? Então é diferente. Citação é uma coisa, referência é outra. entendi, entendi. Tá bom? Só que assim, estão interligadas, sim, Uhum, mas beleza? Ficou diferente. claro? Ah, obrigada, professor. Ficou assim. Nada, tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Quando eu tenho agora o autoplágio, gente, acontece quando você mesmo toma emprestado seus próprios conteúdos, que já foram apresentados em situações anteriores. Pessoal, autoplágio também é plágio, tá? Também é plágio. Nem Professor, eu tô autoplágio pode chocada, fazer. viu? Eu tô chocada, menino. Sim, gente, é isso Olha, aí.
bastante Porque você coisa, né? perde prestígio. Você vai se autoplagiar para quê, cara? Para que você vai fazer Verdade. isso? Tem que criar algo novo, né? Exatamente. Exatamente. Né? Se você for citar, você tem que citar. Não pega o seu, pega de outro autor, pega outra coisa, né? Sim, Então, ó, acontece quando você mesmo toma emprestado seus próprios conteúdos que já foram apresentados em estações anteriores. Só que você faz isso sem utilizar do seu nome, né? E botar a data que foi. Não deixa de ser plágio, né? Então, você pode, por exemplo, ter apresentado no primeiro período da faculdade e agora reutilizar também no quinto. Ou apresentar trecho de TCC para pós-graduação. Isso é bem comum entre estudantes. E eles sequer se dão conta de que estão cometendo plágio. Exatamente, isso aí não deixa de ser plágio. Então, você já sabe, né? Você também cópia de imagens, fotografia, gráficos, desenho e outros conteúdos visuais também pode ser plágio. Você pegar isso aí e você referenciar. Você encontra uma tabela em um livro que simplifica bastante aquilo que você quer explicar. Então, você escaneia a imagem, coloca no seu trabalho, tudo certo, né? Errado. Você também precisa acrescentar os créditos dos conteúdos visuais. Visuais, de onde você tirou. Tem que ser colocado, gente. E fontes inexistentes. É muito comum em redações do Enem. Nesse caso, a pessoa inventa uma citação e atribui uma fonte qualquer, de influência na história ou numa área social específica, por exemplo. Então, gente, tem de tudo. Já viram, né? Tem de tudo. Plágio tem de tudo. Certo? Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Tá. Olha aí os programas de detecção que a gente tem de plágio. Turnitin, Spider, plágios. Aí, ó. Então, olha só. Eu tenho então uma ética aplicada à pesquisa de saúde. Resolução número 510 de 2016. Essa resolução do Conselho Nacional de Saúde estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Todos os comitês de ética e bioética em pesquisa com seres humanos orientam suas ações fundamentadas nessa resolução. Resolução de 510 de 2016. Beleza? Então, pessoal, agora te dar uma pausa aqui, que eu vou passar um videozinho para vocês. Professor, Oi, pode falar. só para acrescentar, eu assino um site, que o nome é academia.edu, você conhece? Academia.edu, que já ouvi falar, mas eu não conheço detalhes não, mas já ouvi falar. Pode Então, continuar. é interessante, porque você coloca os seus interesses ali, no caso, o meu, por exemplo, é de odontologia. Então, diariamente, ele manda um artigo publicado sobre algo relacionado à odontologia. Isso é muito legal, porque está sempre estimulando a gente a ficar lendo os artigos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Né? Inclusive, até o professor Diogo Luz, ele é editor desse site também. Isso é legal, isso é legal. É bom vocês terem, né? Ainda mais para quem quer trabalhar com isso, é importantíssimo você estar antenado, né? Quer voltar com pesquisa. Por quê? Sempre vai aparecer avisando a vocês, ó, aplicação tal, tal área. Até para você usar isso a seu favor, né? Isso. Inclusive, até um dos artigos que a gente usou para fazer o seu seminário, a gente pegou desse que chegam para a gente, é porque está sempre assim, diariamente mandando. E é muito maneiro, cara, muito bacana. Não, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Esses dias, na parte da manhã, eu parei com... Eu postei, né, que eu estava vendo esse site. Aí o Diogo falou, caraca, muito legal esse site. Assina ele. Tô mandando agora 15 artigos. Aí eu, como assim? Ah, mas é bom, Aí, é bem legal, tá? Só com para... certeza. Até ferramenta de estudo também pra galera, interessante. Não, é assim, é assim. Deixa eu abrir um negócio aqui. Deixa eu passar aqui.
Vamos lá, gente. Deixa eu passar para vocês aqui da importância de pesquisar aqui o artigo científico, que é sempre bom. Eu sempre gosto de passar um videozinho para a gente poder deixar mais claro também. Vou passar os 2 vídeos para vocês, tá? Hoje. Vou passar aqui. Oi, pessoal. Nosso vídeo dessa semana é sobre como encontrar artigos no Periódicos CAPES. Eu estou aqui na tela do Google e aí você pode colocar, tá bom? Aqui na barra de busca você pode colocar Periódicos CAPES e aí vai aparecer aqui, né, a primeira indicação. Você já pode clicar, então já é aqui que você vai procurar os seus artigos científicos, ou então você pode digitar www.periodicos.capes.gov.br. E aí você vai entrar aqui, né, então ele já vai abrir aqui a tela inicial do portal. Essa interface aqui, ela é nova, né, então ela mudou no finalzinho de 2021. E aí para fazer uma busca nos artigos, você vem aqui, aqui em cima, né, onde tem acervo, você vai clicar aqui em buscar assunto. Então, quando ele abrir aqui essa tela do buscar assunto, a gente vai começar a pesquisar. Aqui nessa barra, nós vamos colocar sempre palavras-chave na barra. A gente não deve nunca digitar uma frase, né? E aí você pode estar se questionando, como é que eu vou saber as palavras-chave que eu tenho que colocar aqui? Então, a dica é o seguinte, pessoal, vocês olham o objetivo do trabalho de vocês, ou o título do seu trabalho, e aí, isso daí já vai dar uma boa indicação de quais são as palavras, né, as ideias-chave do seu trabalho que você vai colocar aqui. Então, vamos fazer um exemplo? Então, eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre educação de jovens e adultos. Então, quando eu vou pesquisar aqui, eu vou pensar nessas palavras-chave e aí eu já vou colocar aqui. Então, no primeiro momento, eu quero pesquisar, por exemplo, educação e jovens, né? E quando eu vou digitar aqui, educação e jovens, eu vou fazer uso do que a gente chama de operadores booleanos, né? Então, vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Então, falei para vocês, eu quero pesquisar educação e quero pesquisar também jovens. Existe o operador booleano, o primeiro que eu vou explicar para vocês é o AND, que significa o i, né? O i. Então, o AND, ele é um operador de restrição. O que é que eu estou dizendo aqui no portal que eu quero? Eu estou querendo dizer ao portal que eu quero trabalhos aqui que tenham essas duas palavras. No trabalho tem que aparecer essas duas palavras. Então, tem que aparecer educação e aparecer a palavrinha jovens. Então, nessa nova versão aqui do portal, você pode digitar aqui o operador, tanto maiúsculo quanto minúsculo, que não vai fazer diferença, né? Então, o AND você vai usar sempre que você quiser que naquele artigo apareçam aquelas duas palavras. Então, se eu quero educação e jovens, eu coloco o AND e aqui eu já clico no Enter, né? E ele vai começar a aparecer aqui todos os artigos que ele está encontrando de educação e jovens. Então, perceba que aqui tem, olha, educação e jovens aqui também. Então, ele já vai pegando os artigos e já vai mostrando e eu vou percebendo, ele vai marcando, né, as palavrinhas aqui que eu coloquei lá na busca, né, mostrando que esses trabalhos aqui, todos esses trabalhos, eles têm essas duas palavrinhas que eu coloquei. Se você quiser fazer uma busca mais abrangente, é só você trocar o AND pelo OR, né? O que seria esse OR? O OR significa ou. Então, estou querendo um trabalho, estou dizendo agora o portal, né, que ele pode buscar aqui para mim trabalhos que tenham educação ou jovens. Então, todos os trabalhos que tiver ou uma palavra ou outra, né, ele vai aparecer aqui para mim. Então, veja que eu não vou restringir aqui a busca para duas palavras, eu estou deixando ela mais aberta, né? Então, quando você usa o AND, você está restringindo. Quando você coloca o OR, você está deixando aquela busca mais abrangente. Então, se eu colocar aqui, quando chegar aqui, eu colocar o Enter, né? Eu der o Enter, então ele pode apresentar aqui para mim tanto trabalhos que falem de educação, como trabalhos que falem de jovens, tá? Ou um ou outro, ele vai mostrar aqui para mim, né? Uma outra opção no uso aqui dos operadores booleanos é o uso do NOT. Então, por exemplo, se eu quero que ele pesquise educação,
educação. Então, eu sempre uso o booleano maiúsculo, tá? Mas não faz diferença se você vai usar o maiúsculo ou minúsculo. Você pode ficar à vontade, mas eu já sou acostumada a pesquisar sempre no maiúsculo. Então, eu quero, por exemplo, educação, mas eu não quero que ele traga nenhuma palavra de infantil. Então, não me interessa nem um termo infantil. E aí, a gente está trabalhando, quando você usa o not, então, você está excluindo um termo, né? Então, educação, mas exclua algo que fale sobre a questão infantil. Então, estou tirando aqui, né, de um tema, eu estou pesquisando um tema de pesquisa, mas eu estou e excluindo aqui a palavrinha, né, o termo infantil. Se você quiser combinar 2 booleanos, você também pode. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui educação and jovens, mas eu não quero que traga adultos. Eu não quero que traga adultos. Então, eu posso fazer essa busca. Então, ele vai pegar vários trabalhos que falem de educação ou jovens, mas que não tenha o termo adultos. Então, ele também vai fazer esse tipo de busca. Então, pessoal, nesses casos aqui que eu estou mostrando, o portal, ele vai fazer uma Davi, mexe não, filho. Mexe não, Davi. pesquisa, vai pesquisar esses termos em qualquer lugar, tá Tira. bom? Então, esses termos aqui que eu estou colocando, ele vai pesquisar em todo canto que tiver no artigo, né? Então, se tiver, então aqui eu estou colocando jovem, se tiver no título ele pega, se tiver no resumo ele pega também, no artigo como um todo, né? No texto do artigo. Então, veja que eu estou fazendo uma pesquisa bem abrangente, né? Então, ele vai pesquisar aqui em qualquer canto. Se você quiser escolher o Bota uma blusa local por baixo, onde esse essa termo do deverá super. aparecer, aí você vem aqui em busca avançada, né? Então, quando eu clico aqui em busca avançada, então eu quero, por exemplo, É em vídeo? qualquer campo. Aí agora você pode escolher Bota onde o é que fone você no quer. ouvido e Então, vai eu quero trocando aqui no roupa dele. título, né? Então, eu quero que o título contenha, por exemplo, a palavra educação e ele vai colocar o i, e eu quero também que no título também tem a palavra jovem. Então, você vai e coloca aqui. Então, aqui na busca avançada, você escolhe o do jeito que você quer, né? Quando você pesquisa só lá na barra, ele vai procurar em qualquer canto, tá bom? Mas aqui ele vai procurar do jeito que você está dizendo. Então veja que aqui quando ele mostra que tá apresentando os resultados, e aí ele coloca, olha, educação, jovens, está no título, educação, jovem, está no título também. Por quê? Porque eu disse que eu queria trabalhos que tivessem essas 2 palavras no título, né? Então, se você quiser escolher, realmente você vem aqui para busca avançada, né? Pessoal, um recurso que eu quero mostrar também aqui para vocês é o uso das aspas, né? Se você for pesquisar um termo que tem mais de uma palavra, por exemplo, ensino superior, então veja que aqui eu estou querendo pesquisar agora ensino superior. Então, se eu estou querendo pesquisar uma palavra que ela tem, é um termo que tem mais de uma palavra, a gente vai usar aspas. E aí, o que é que você está querendo? Você está querendo fixar uma ordem de palavras, né? Você vai querer elas juntas. Então, eu quero sempre que ele encontre dessa forma aqui, ensino superior. Então, você vai colocar aspas aqui, tá? Então, estou dizendo que eu quero essas 2 palavrinhas juntas, né? Não quero que ele separe aqui, quero elas 2 juntas. Então, ele vai pesquisar todos os trabalhos que tem aqui no portal que tenha a palavrinha ensino superior, tá certo? Elas juntas aqui dessa forma, né? Então, você pode, as aspas ajuda muito. Só tem necessidade de você utilizar se for mais de uma palavra, tá bom? Sendo apenas uma palavra que você está pesquisando, por exemplo, psicologia, então só uma palavra, então não tem necessidade de aspas. Aspas você só vai colocar quando forem 2 ou mais palavras. Quando for uma sigla, então se eu tivesse uma sigla aqui, eu iria digitar entre aspas. Por quê? Porque eu queria aquela sigla toda junta, né? Daquele jeito. Então aqui você está dizendo para o portal o seguinte, que você quer essa forma exata no texto. Então, quero exatamente desse jeito aqui. Se você quiser misturar com booleano, também você pode. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ensino superior e educação, então eu posso. Ou então, adultos e adulto. Então, eu posso fazer essa pesquisa. Veja que eu estou combinando aspas com o booleano aqui. Então, quando eu coloco o Enter, ele já vai começar a procurar os trabalhos.
E aí, pessoal, tem outra coisa aqui que você pode usar aqui também na busca, que é a truncagem, né? O que é a truncagem? Você vai substituir uma letra de uma palavra por uma interrogação. E aí o portal, ele vai na busca de todas as palavras possíveis. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se você quiser, por exemplo, negro, negro ou negra, não precisa você digitar a palavra toda. Você pode colocar NEGR, e aí você coloca aqui uma interrogação. Então, quando você coloca uma interrogação aqui, você está dizendo o seguinte: você está deixando o portal livre para ele preencher com todas as letras que ele quiser essa palavra. Então, se tiver alguma, olha, negras, negras, então ele substituiu, né? Se tiver algum, tá aqui, olha, negro, ele encontrou, tá? Então, se tiver alguma letrinha que você queira substituir, que ele possa substituir por várias, por uma infinidade de variações, então você pode utilizar o recurso da interrogação, né? Você pode usar também um asterisco, mas o asterisco é diferente. No asterisco, o que é que você vai fazer? Você coloca apenas a raiz da palavra, e aí ele vai completar de todas as formas possíveis. Por exemplo, se eu colocar eduque, e aí eu vou e coloco um asterisco aqui. Então, coloquei só o radical da palavra aqui, só a raiz, e coloquei o asterisco. Quando você faz isso, e aí você coloca aqui no Enter, então ele vai pesquisar todos os termos, por exemplo, ele pode pegar trabalhos que tem a educação, que tem a educacional, que tem educa, né? Então ele vai completar aqui de todas as formas que ele puder, de todas as formas que ele encontrar, ele vai mostrar trabalho para você, né? Então ele vai substituir aqui o sufixo, tá? É o que vem aqui depois da palavrinha, né? Que é diferente da interrogação que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque a interrogação você coloca em qualquer canto da palavra. Então, eu tinha, por exemplo, a palavra Brasil. Então, Brasil, em inglês, se escreve com Z. Se você quiser substituir só esse S, né, para que ele encontre trabalhos tanto com Brasil com S como Brasil com Z, só é ali no S você colocar uma interrogação, tá bom? Então, a interrogação você coloca em qualquer canto, né, da palavra, só que o asterisco não. O asterisco você coloca só no final. E aí você precisa colocar o radical aqui da palavra, e aí você só coloca no final, né? E aí, pessoal, a gente vai ver aqui também a questão dos filtros, né? Então, se eu vou pesquisando aqui, por exemplo, eu pesquiso educação, então estou pesquisando educação e jovens, né? Então, quero trabalho com educação e jovens. Onde é que ficam esses filtros aqui no portal, né? Eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui, olha, no lado, desse lado aqui, né, nessa lateral, você vai escolher todos os filtros do seu interesse. Então, por exemplo, você quer artigo, você quer dissertação, então você vai escolhendo, por exemplo, eu queria artigo, então você está vendo aqui, olha, o filtro, aí você vai e clica aqui em cima. Então, se eu estou querendo artigo, eu já seleciono e aí ele vai procurar só artigos, né? Se você quiser fazer outro filtro aqui, vamos ver aqui outro filtro. Prazer, iFood Benefícios. O vale para quem sabe que benefício só é benefício se for para... Que você pode estar fazendo. Então, eu tenho aqui a data. Então, a data. Se eu quero mais recente, então eu posso colocar trabalhos de 2018 até 2022 e coloco aqui, olha, refinar. Então, quando eu coloco essa data, então ele vai pegar, olha, veja que ele está pegando aqui, ele está colocando os filtros aqui em cima, né, que eu estou selecionando. Então, ele está pegando artigos e está pegando do período de 2018 a 2022. E aí você pode olhar aqui também. Então, vamos ver se a gente tem mais algum filtro aqui que a gente possa fazer. Vamos supor que você não quer trabalho em inglês, você só quer em português. Então, você já clica aqui também. Clica aqui em cima, ele já vai separando. Então, ele está aplicando aqui, que eu selecionei, ele já aplicou 3 filtros. Ele já aplicou, eu só quero artigo, eu só quero de 2018 a 2022 e eu só quero em português. Então, pronto, aqui ele já gerou com educação e jovens, ele gerou 5.876 resultados. Aqui ele aparece, né, nessa tela aqui do meio, aí é onde os artigos vão aparecer, tá bom? Aqui embaixo
você pode selecionar Colocar quantos resultados sapato você mesmo. quer ver numa página, se você quer 10, se você quer 25 ou se você quer ver 50, né? Então você pode configurar, colocar isso daqui do jeito Cadê o pé de que sapato? você achar melhor. Se você não quiser Você mais o viu? filtro, então, por O exemplo, pé eu desse escolhi sapato? esses filtros, mas eu não quero mais. É só você clicar aqui, ó, limpar filtro. Então você clica. Quando você clica, aí pronto, aí ele pega tudo que ele tiver, de educação e jovens, né, que foi o que eu coloquei, ele tirou aqueles filtros. Veja que o resultado aqui, ele subiu para 27.000. 27.000 Quer resultados, né, de trocar? trabalhos encontrados. Pessoal, é importante vocês verem aqui na Amor, tela quer que o trocar? site Quer ele tem falar agora? 3 barras de rolagem. Isso é muito importante Quer você falar? ver. Olha, ele tem essa Falando bem. barra aqui externa, que é essa daqui, olha onde eu estou aqui com o meu cursor. Então, aqui você puxa para baixo e para cima o site todo, né? Ele tem essa barra interna aqui, essa primeira barrinha, olha, onde você vai navegando aqui para você ver os trabalhos, porque o que é que acontece? Às vezes, a pessoa vai descendo aqui, aí ela diz, só aparece aqui até o artigo 3. Eu não consigo ver o restante dos artigos, mas por quê? Porque ela está só nessa barra de rolagem externa. Então ela tem que ver que tem essa barra de rolagem aqui interna também, que ela vai aqui e desce. Outra barra de rolagem interna é a barra dos filtros, a barra de rolagem dos filtros. Então é importante você perceber isso, né? Porque olha aqui, você tem esses filtros aqui de cima, quando eu desço, aqui eu vejo mais filtros, né, que eu posso fazer. Então eu desço aqui, olha, na externa, e aí eu vou e desço aqui também, olha, estou descendo. Então, é importante que você conheça essa questão dessas barras, né, para você não achar que o portal ele pode estar com algum problema e você não está conseguindo ver todos os trabalhos que ele está gerando aqui. Ele está entregando os resultados e você não está conseguindo ver, né? E aí, pessoal, ao encontrar os artigos, então vamos ver aqui quais são as opções que você tem quando você encontra um artigo, né? Então, a gente já pesquisou aqui os termos, então você vai colocando o que fica mais adequado para você. E aí, o que é que você vai fazer? Você pode fazer um cadastro aqui no meu espaço. Olha, vocês estão vendo esse espaçozinho aqui do canto, né? Superior direito. Vocês podem fazer, é bem tranquilo, tá? Bem rápido. Você pode fazer um cadastrozinho aqui no meu espaço, por quê? Porque o periódico ele tem uma função aqui que você pode salvar os artigos que você está querendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero esse trabalho aqui de Paiva, né? Trabalho de Paiva 2020. E aí, o que é que você faz? É só você clicar aqui nessa taxinha. Olha, quando você clica aqui nessa taxinha, então o que é que você está dizendo aqui, né? Tem aqui, ó, adicionar este item quando eu clico. Então, ele está salvando numa pastinha de favoritos, quando você clica aqui em cima. E aí, o que é que você faz? Agora você tem que ter o meu espaço, né? Aqui o cadastro no meu espaço. E aí, quando você clicar aqui no meu espaço, que você fizer o login e a senha, aparece uma opçãozinha, né? Tem lá 3 abas, e aí tem a primeira, que é os dados que você preencheu, tá certo? Suas informações pessoais, e do lado tem assim, favoritos. Então, quando você abrir lá, clicar nesse favoritos, aí todos os que você marcou aqui com essa taxinha estarão lá, tá bom? Então é muito bom, né? Porque aquele artigo que você gostou, ele fica lá, você não tem que vir procurar ele de novo, ele aqui na barra principal. E aí a gente você vai selecionando lá e depois você pode ir lendo, né? Só aqueles artigos que realmente você selecionou. Aqui, pessoal, nessas aspas, né, o que é que você encontra? Essas aspas, elas geram a referência bibliográfica do artigo, né? Então, ela gera aqui nesse cantinho, olha, a referência bibliográfica, e só que essa referência bibliográfica, ela não tem na ABNT, né? Então, ela tem essas normas aqui, mas eu acredito que seja um planejamento, né, assim, futuro do periódico, colocar a formatação na ABNT, mas até o momento, né, que eu estou gravando aqui esse vídeo, não tem ainda na norma ABNT, tá certo? Mas tem naquelas que eu mostrei. E aí, para a gente abrir um arquivo, o que é que a gente faz? Então, a gente tem aqui, vamos supor que eu queira abrir esse artigo, né, de Paiva, como é que você pode fazer aqui? Quando ele diz aqui texto completo disponível, então você já pode clicar. Você já pode clicar em texto completo disponível, né, que aí ele vai abrir. Tá certo? Ele vai abrir o trabalho, então o trabalho é esse, né? Você pode salvar aqui em PDF, você tem acesso ao trabalho completo, tá bom? E aí,
a maioria dos trabalhos, tá certo, pessoal? Aqui, eles têm essa opçãozinha, né, de você realmente ver o trabalho completo. Ele aparece essa informaçãozinha aqui, olha, acesso aberto, com esse cadeadozinho, né? Então, você já sabe que você tem acesso ao trabalho todo, né? Então, só clicar aqui em texto completo disponível que ele já vai abrir. E aí, em alguns artigos vão aparecer aqui outros símbolos, aqui nessas laterais, tá? Então, aqui eu tenho a aspa, que é a referência, eu tenho aqui por e-mail, não vai o artigo, tá? Por e-mail não vai o artigo, por e-mail vai só as informações aqui do artigo. Só as informações, tá bom? Se você clicar aqui nesse envelopezinho, né? E aqui a gente já sabe que é para salvar. E aí, pessoal, tem algum, deixa eu mostrar aqui para vocês, então vamos supor que a gente vai pesquisar aqui educação e adultos. Educação e adultos, eu estou pesquisando aqui, eu vou colocar um período aqui na barra do filtro, eu quero colocar 2010, por exemplo, eu quero trabalhos nessa linha, certo? Mas eu quero que trabalhe só do ano 2010, vamos refinar aqui. A gente vai dar uma olhadinha em alguns outros recursos, né, que aparecem aqui. Então, tem esses 3 que eu já mostrei para vocês, né? Quando a gente vai descendo aqui nos artigos, então a gente vai encontrar, olha, por exemplo, esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui. O que é que significa, pessoal, esse símbolo aqui? Encontrar fontes citando este, né? Aqui aparece encontrar fontes citando este. Então, quando você clica aqui, olha, veja que são setinhas para cima, né? Aqui eu tenho as setinhas para cima. Quando você clica aqui, o que é que ele vai aparecer? Olha, lista das fontes que citam aquele trabalho. Lista das fontes que citam aquele trabalho. Aí ele foi e apareceu aqui um novo trabalho. Então, ele vai mostrar fontes que citaram aquele que você encontrou. Ele vai mostrar fontes que citaram aquele que você encontrou. E aí, qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? Ele está dando mais material sobre o assunto aqui, ó. Ele tá dando mais material do assunto, né? Porque aí ele mostra trabalhos que citaram. Quando você tem essa situação, olha, veja que aqui já apareceu outro símbolo, que aqui é a setinha, olha, uma setinha para baixo. Esse daqui, o que é que ele representa? Encontrar fontes citadas neste. Então, quer dizer, esse trabalho aqui, né, que é um trabalho de 2010, ele citou várias fontes. E aí, se você quiser ver essas fontes, esses arquivos que ela citou no trabalho dela, então tem a opçãozinha aqui, olha, quando você clica aqui, então lista de fontes citada nesse trabalho. Aí ela aparece aqui 11 trabalhos, ó. 11 trabalhos que ela citou no trabalho dela. Então, para você, isso aqui é ótimo. Por quê? Porque a grande vantagem disso aqui é você não usar o APUD, né? Aquele APUD que é a citação de citação na BNT. Então, o que ela citou no trabalho dela, você já vai encontrar aqui o original. Mas esse recurso, a gente está vendo que ele não tem em todos os artigos, né? Então, a gente viu aqui que quando eu voltei, quando eu estava ali na busca, nem todos os artigos aparecem. Olha, veja que esse aqui não apareceu, tá bom? Então, você vai olhando, né? Mas aí, se aparecer aqui esses novos símbolos, aí você já sabe o que significa. O da setinha para baixo, você vai ver as fontes que a pessoa citou, né? Que o autor que você aqui do trabalho ele citou. Então você já pega ali os originais da lista de referência dele. E quando tem a setinha para cima, então são outros trabalhos que citaram esse daqui, que aí dá uma ideia para você boa, né, de outros trabalhos para você ler, para você pesquisar e você vai trazendo o seu trabalho. Ok, pessoal, então se vocês quiserem fazer pesquisa, além do portal periódico da CAPES, que é muito bom, se você quiser fazer pesquisa no Cielo e no Google Acadêmico, eu já gravei também vídeo, né, com passo a passo, tá certo, de busca de artigo científico nesses dois sites, né? E eu vou deixar a indicação aqui na tela final, tá bom? Então, um abraço e até a próxima semana. Beleza, pessoal, eu vou passar para vocês aqui, mandar o link, tá? Para vocês utilizarem, tranquilo? E vou passar um outro agora, tá? Tem um que é interessante, que vocês conseguem ver agora. Olá, pessoal. Nosso vídeo essa semana é sobre como buscar
Deixa eu fechar aqui um minutinho. Professor, Oi, pode falar. a luz aqui em Saquarema está caindo. A minha acabou de piscar aqui. Aí, se as pessoas sumirem da aula, é por isso, tá? Só Tá, pra tá avisar. tranquilo. Tá tranquilo, Eu, gente. inclusive, é porque eu tô na Eu aula botei desde cedo. Só que se eu não responder a chamada, é porque caiu a luz aqui de novo. Beleza, beleza. Aí, pessoal, peço ajuda com vocês aí, tá? Pra me lembrar. Pode ficar tranquilo. A gente vai... A gente deixou no chat avisado, tá? Tá, beleza. Tá show, então. Tá ótimo. Deixa eu só voltar aqui. Já vai abrir. Pera aí. Com conteúdo periódico. Deixa eu... Ah, achei. Achei o que eu queria passar pra gente fechar agora, tá? If this is to be the end. E aí, minha gente? Hoje eu quero mostrar. E aí? Só pra gente mostrar o Qualis, o que eu queria fechar para vocês, gente, é mostrar o Qualis, tá? Que é importante vocês terem uma noção do Qualis. Que é a questão da nota que tem, né? As revistas. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. E aí, minha gente? Hoje eu quero mostrar para você aí como é que você faz para acessar o periódico Qualis. O Qualis de uma revista científica que você está precisando publicar o seu artigo, que o seu professor pediu para você dar uma olhadinha, né? Você escolher algumas revistas. Enfim, bora aqui com esse tutorial aqui junto comigo. Quero que vocês saiam daqui sabendo olhar esse Qualis. Então, bora lá. Já nesse comecinho do vídeo, eu vou pedir para você dar o gostei aqui embaixo e também se inscreve no canal. Aqui tem 2 vídeos por semana, né, para te ensinar todas essas questões da vida acadêmica. E coloca sugestões de vídeos também aqui nos comentários, que são sempre bem-vindos. Então, gente, o Qualis é um sistema de avaliação dos programas de pós-graduação, né, lançado pela nossa CAPES aqui no Brasil. E muitas pessoas acham que ele tem o objetivo de avaliar as revistas científicas, mas, na verdade, o objetivo do Qualis é um dos critérios, né, um dos indicadores que avaliam programas de pós-graduação no Brasil. Então, uma revista não estar na lista do Qualis não significa que ela seja muito ruim ou não significa que ela precisa ser indexada pelos coordenadores. Significa simplesmente que nenhum discente, nenhum docente publicou nessa revista ainda para que ela pudesse ser avaliada pelo Qualis. Vocês acreditam nisso, gente? Quando eu soube disso, eu fiquei, como assim, Bial? Não fazia ideia disso. Mas é isso, o Qualis não serve para você buscar por revistas e você conseguir acessar as revistas, não é nada disso. Ele só vai te dar uma listagem com o nome da revista que você colocar ali, o ISSN dessa revista, e vai te dar esse Qualis da revista. Então vamos lá, minha gente. Para começar, eu vou buscar aqui por uma revista científica. Eu vou abrir aqui a BVS. Vocês sabem que eu amo essa base de dados, né? Acho ela super prática e nunca me decepciono quando eu venho buscar artigos nela. E vou colocar aqui, não sei, vou colocar saúde da criança aqui, entre aspas, né? É claro. Se você quiser saber mais como buscar nas bases, dá uma olhadinha nesse vídeo. Vou colocar a saúde da criança para eu ver alguma revista aqui. Essa é uma dica inicial muito legal, gente, que eu já dei para vocês em um outro vídeo também, de como vocês podem buscar por revistas científicas para publicar o seu TCC, né, a sua dissertação, a sua tese, no tema que você abordou, o seu tipo de estudos, por exemplo, uma revisão integrativa, um relato de experiência, uma revisão de escopo, sistemática, um estudo transversal. Então, uma dica legal, vocês escutaram, vai começar a chover. Uma dica legal é você buscar pelo tipo de estudo, pelo seu tema aqui na base, e aí você vê, ó, quais revistas vão aparecer. Por exemplo, eu vou colocar aqui na Lilacs, na base Lilacs aqui do lado, e olha só, que é uma monografia. Olha, isso aqui é uma revista, essa daqui é outra revista. Então, vamos lá, vou pegar aqui, vou pegar essa revista aqui, vou pegar 2 revistas, tá? E essa outra aqui que eu não sei qual é. Beleza, vou pegar ela, vou pegar o nome dela inteiro, Revista Brasileira de Enfermagem. Vou copiar o nome dela para eu buscar qual é o Qualis delas no sistema Qualis. Como é que você faz para ver o Qualis dessa revista? Você vem aqui e coloca plataforma Sucupira, tá? É na plataforma Sucupira que a gente consegue ver o Qualis. Vem aqui na sucupira.caps.gov.br e aí vai abrir essa tela aqui. Aqui nessa tela você vai vir aqui, ó, em Qualis. E aí, gente, ele vai trazer esse aviso aqui para vocês, né? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida para ver como é que funciona, né, direitinho. E o que acontece, gente?
O sistema de classificação do Qualis, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não foi atualizado. A última atualização foi de 2013 a 2016. Então, a gente tem uma lista de periódico Qualis de revistas dos anos 2010 a 2012. E a gente tem um outro sistema de classificação, né, que eles vão atualizando. De tempos em tempos, eles fazem essa avaliação novamente. E a última avaliação que saiu, que a gente tem disponível, a gente consegue acessar, é a de 2013 a 2016. Então, hoje, se você for procurar o Qualis da sua revista, vai ser nesse sistema de classificação. O próximo sistema de classificação, que é 2017 e 2020, ainda não está aqui indexado. Tem alguns PDFs sendo compartilhados aí pelas universidades, mas ele ainda não é o Qualis oficial, tá, gente? O Qualis oficial é o que está aqui na plataforma Sucupira. Então, vi tudo isso, você vai fazer o quê? Já leu o texto acima, né? E você vem aqui, ó, faça a sua pesquisa. Beleza. Gente, ele vai abrir essa telinha, mas eu sugiro que vocês não façam nada aqui. Por quê? Toda vez que eu boto o título da revista, o ISSN da revista aqui, que é isso que a gente tem que fazer, ele bota para outra tela de buscar, como se eu não tivesse colocado nada, tá? Então, eu vou simplesmente apertar em buscar aqui. Aí ele vem para essa tela. Se eu tivesse botado alguma coisa, ele vinha para essa tela em branco do mesmo jeito, eu tinha que fazer de novo. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que colocar, gente, é o evento de classificação. Então aqui no evento de classificação, coloca 2013 a 2016, que é o mais atualizado que a gente tem. Quando sair o novo, vai aparecer aqui, classificação de periódico quadriênio 2017-2020, tá? Então 2013 e 2016. Aí aqui você tem opções que você pode marcar para você buscar por revista. Então, por exemplo, se eu quiser ver uma lista de revistas na classificação A1, você pode vir aqui, ó, em classificação, clica aqui e escolhe a classificação A1. Deixa eu explicar um pouquinho dessas classificações. Gente, quanto mais para cima, né, quanto mais A1, perto do A1, melhor o periódico científico, melhor ele é avaliado pelo Qualis. Quanto mais para baixo, né, lá mais próximo do C, pior ele é avaliado. Normalmente, na graduação, né, os professores indicam muito que a gente publique em periódicos de B2 para cima. Aí já é muito legal para um graduando. Nos mestrados e doutorados, isso depende um pouco. Já vi doutorandos falando que o orientador quer B1, e já vi também, por exemplo, no meu programa, a exigência maior, eles gostam mais elevado por sigma, que o A2, A1. Então, veja isso direitinho, tá? Veja os critérios do seu programa, se você tiver num programa de mestrado e doutorado, observa isso direito, porque, por exemplo, no meu programa tem os critérios de quais revistas eu posso publicar para contar para o meu programa, porque se eu publicar numa menor do que aquilo que eles falam, não vale de nada, gente, isso é muito frustrante, né? Então, é bom a gente saber desses detalhes logo, para depois a gente não ficar aperreado e acabar tendo que repetir trabalho, né? Enfim, para evitar dor de cabeça. Então, gente, essas são as opções de Qualis. A 1 e a 2 normalmente são periódicos que têm uma excelência internacional, são super reconhecidos. B1 e B2 são os periódicos de relevância nacional. B3, B4 e B5 são os periódicos de média relevância, digamos assim, e os periódicos classificados com Qualis C são de baixa relevância e muitas vezes eles nem são considerados para avaliação no Qualis. Aí esses são classificados como C. Então você tem essa opção. Olha, por exemplo, eu quero a classificação A1 e quando eu vou em consultar, ele vai me dar todas as revistas que tem, ó, o Qualis A1. Então como é que ele aparece, né? Você apertou em consultar, ele vai abrir essa tabela abaixo. Aqui do lado esquerdo, o ISSN da revista, que é o número específico da revista. Cada revista gera um número de ISSN particular, tá? Então, todos os artigos publicados naquela revista têm o mesmo ISSN da revista. Você tem o título da revista aqui. Aqui a gente tem a área de avaliação, então enfermagem, medicina, psicologia, odontologia, né? Aqui tem administração pública e turismo, enfim. E aqui, ó, na última coluna a gente tem a classificação, que aqui no caso é A1. Então, gente, por exemplo, digamos que eu quero classificação A1 e eu quero área de avaliação. Também posso fazer isso, ó. Clico na área de avaliação e coloco aqui, ó. Eu vou querer enfermagem. Se eu quiser, eu posso acrescentar outro. Eu quero enfermagem e também eu estou no programa de pós-graduação de saúde coletiva. Então, eu posso publicar em revista 1 da enfermagem ou de saúde coletiva. Eu posso botar as duas. Quando eu vou em consultar e eu desço aqui, ó, ele vai me dar revistas que tem Qualis A1 em enfermagem, né? E olha, aqui tem, nossa, tem 527 registros. Eu imagino que se eu for para a última página,
ele vai me dar também revistas Saúde Coletiva com Qualis A1. Ah, aqui só apareceu... Ah, não foi, gente. Mas é isso, né? Você vai vendo aqui as páginas e você pode ir dando uma explorada. Vocês viram, né? 527 registros. Então, assim, as opções são imensas, né? Tipo assim, Camila do céu, 527 revistas, como é que eu faço? Como é que o melhor jeito de eu escolher entre 527 revistas? Então, gente, é um pouco difícil, mas o que é mais fácil? Eu acho legal vocês irem na base de dados, ver quais revistas publicam muito naquela sua temática, naquele seu objeto de investigação, né? E aí você consegue buscar a partir daí. Eu acredito que seja um caminho mais fácil. Por exemplo, eu vou desmarcar esse A1 e vou desmarcar a área de avaliação. E eu vou querer contar agora, deixa eu excluir aqui, eu vou querer contar agora só o título da revista. Então eu boto aqui, ó, aquela que a gente copiou, Revista Brasileira de Enfermagem. Vou tirar A1, vou tirar a área de avaliação. E aí eu vou em consultar. Quando eu abaixo aqui, ó, ele vai me dar a Revista Brasileira de Enfermagem. E você deve estar aí, Camila do céu, por que tanta Revista Brasileira de Enfermagem? São várias revistas diferentes? Não, gente. O que acontece? O que muda é a área de avaliação. Cada área de avaliação conta o Qualis diferente para a Revista Brasileira de Enfermagem. Então, um economista publicado na Revista Brasileira de Enfermagem não é o mesmo Qualis de um enfermeiro publicado na Revista Brasileira de Enfermagem. Então, aquela revista pode mudar a sua relevância conforme a área que você aí está publicando, tá? Então, por exemplo, se você é da enfermagem, você vai vir aqui, ó, enfermagem. Ah, tô vendo que é A2 na enfermagem. Tem até duas enfermagem aqui. Às vezes é porque uma é a revista online e outra é a revista impressa, sabe? Às vezes tem dois ISSN. Aí deixa eu ver. Ah, eu tô num programa de pós-graduação de saúde coletiva. Ó, em saúde coletiva ela é B1, tá? Então é legal a gente se atentar para isso também. Então é assim que a gente vai explorando, gente. Deixa eu ver esse outro artigo aqui, ó, que eu vi com vocês. Olha, aqui é o nome inteiro da revista, tá? Esse aqui é o portal de revistas científicas em ciências da saúde. Então, todos os nomes de revistas que estão abreviados, a gente consegue acessar esse site e ver o nome por inteiro aqui embaixo, tá? A gente pesquisa aqui, ó. No caso, eu só fiz clicar aqui, né? E aí eu vejo o nome inteiro. Então, eu vou vir aqui, deixa eu colocar o nome dela e vou consultar. Quando eu desço, ó, a Kishan, eu vejo que em enfermagem ela é B1 e a maior avaliação dela é B1 mesmo. Então, gente, é assim que a gente vai olhando. Você também pode ir pelo ISSN da revista, né? Você pode olhar pela área de avaliação, como você, pela classificação Qualis. Então, é assim que a gente olha. Vocês veem que é um processo bem simples mesmo, né? E bem fácil da gente conseguir verificar qual é o Qualis da revista. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, dá o você aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho para receber notificações. E aí, gente, gostaram desse vídeo mostrando como é que você vê o Qualis da revista? Show de bola, professor. Show de bola. O interessante é vocês pesquisarem antes de publicar, né? Beleza? Para aqui. Beleza. Beleza. Eu abri a chamada aqui. Alguma dúvida, gente? Não. Então tá tudo indo suave, né? Então tá tudo suave, tudo tranquilo. No último dia do mês de maio. Vamos lá. Adson Maria. Presente, professor. Adriano. Presente. Beleza, ouvi. Adriano. Presente. Alexa. Presente. Presente. Amanda. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Paula. Presente. Anne. Presente. Beatriz. Presente. Camille. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Cadu, né? Eduardo. Presente, professor. Fabiana. Fabiana, não, gente? Fabiana entrou Ela tá hoje, online. caiu.
Oi? Eu Fala, acho que ela Cadu. caiu, que ela estava online mais cedo. Tá, beleza. Fabrini, Presente. Gabriel, Presente. Gabriela, Presente. Gerlaine, Presente. Gilmar, Gilmar, Gilmar estava na aula aí, professor. beleza. Giovana, Presente. Graziele, Presente, professor. Haroldo, Roupa. Jaqueline dos Santos. Não, né? Tá, Jaqueline Melo. Saiu, né? Tá. Jaqueline Melo, presente? Presente. Show. Jennifer, Presente. Júlia, Júlia, A Júlia está com problemas de internet, ela já me escreveu aqui. beleza. Camila, Camila, Cássia, Presente, professor. Leonardo, Presente. Letícia, Letícia Catarina, Letícia Catarina me escreveu também, ficou sem internet. beleza. Letícia Crepaldi, Presente. Lívia, Lívia tá com problema na internet, Cadu? Te avisou alguma coisa ou não? Acabou de me avisar aqui, professor. Tá, beleza, então. Lisângela. Eu tô aqui, professor. Show. Luana. Luana tá sem internet, professor. Tá. Luiz. Rapidinho, a Camila Medeiros me escreveu aqui, ela não está conseguindo abrir o microfone. Beleza. Tá, show. Luiz. Luiz tá aí? Luiz não, gente? Luiz entrou hoje? Alguma notícia do Luiz ou não? Não falou nada. Tá. Milena. Presente. Mirla. Presente. Natasha. Presente. Nívia. Nívia. Não? Nívia tá com problema de internet também, professor. Tá. Pablo. Presente. Pamela de Oliveira. Presente. Pamela Macedo. Presente. Rafaela. Presente, professor. Qual delas? Aqui só tá uma só para mim, tá? Só você. Ah, tá. Então. Beleza? Renan. Presente. Samira. Pessoa ficou sem internet, Otávio. Tá. Shaina. Tô aqui, professor. Beleza. Tainá. Tainá, ela estava presente, eu não sei se caiu. Tá. Vitor. Vitor, gente. Vitor tá aí? Alguma notícia do Vitor, pessoal? Ou não? Não? Vivian. Eu, professor, presente. Yasmin.
Uhum. Yasmin tá aí, pessoal? Não, Yasmin não? Igor? Presente, professor. Isaira? Presente. Presente. Beleza, eu ouvi só um minutinho, gente. Só um minutinho. Tá, peraí. Coisa deu errado aqui. Ué, Me escutou, professor? ouvi. Só um minutinho, gente. Parece que eu coisa errada aqui. Ah, tá. Já sei o que é. Calma, isso aqui. Agora foi. Ouvi, show. Beleza. Eu tô aqui, agora que a minha internet voltou. Quem tá É falando? Samir. Tá, o pessoal falou aqui já. Já caiu. Beleza? É. Show. Pessoal, antes de a gente fechar aqui, só para tirar uma dúvida. Fechar aqui para a gravação. Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Como é que tá? Fluindo bem, Tá professor. tranquilo, professor, mas essa aula tinha que ser presencial, né, professor? Para a gente conseguir absorver um pouquinho mais. Gente, infelizmente, essa aula aí, pelo jeito, vai continuar sendo remoto mesmo, Era infelizmente, uma né? aula Também. muito importante para a gente ter ela online, né, de forma online. O professor chamou meu nome aí? Chamei, mas já dei presença, tranquilo. Obrigado. Nada. Então, pessoal, em relação a isso, né, a gente consegue até tirar dúvida, mas o que é legal também é vocês dar uma pesquisada, se quiser, manda para mim mensagem, manda o vídeo para vocês também, para agregar valor, que a gente sempre fala na aula, né? Eu sempre gosto de mostrar um vídeo também, porque fica muito apertado às vezes, né, falar alguma coisa. Até peço perdão para vocês na aula passada, de infelizmente eu ter terminado muito em cima, né, infelizmente. Por conta de eu estar sem carregador, sem nada, né, gente? Aí complicou um pouquinho, né? Até tinha comentado com vocês, né? Eu acabei ficando sem. Né, ficando sem poder continuar, né? Professor, o Luiz avisou no chat que a internet dele caiu na hora da chamada. Não, tranquilo. Já. Eu conferi aqui. A Yasmin, eu acho que provavelmente também, porque ela sempre tá na aula hoje, ela não tá nem me respondendo no WhatsApp. Eu acho que ela tá sem internet também. Ah, beleza. É isso aí. Beleza, gente? Então, a gente fechou algumas coisas que estavam faltando, acrescentei, né? Até ter que dar uma mudada lá depois, né? A gente falou sobre projeto periódico. Vou mudar uma coisa lá, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Só para confirmar, a nossa próxima avaliação, né? Que no caso é o seminário, vai ser dia 21/6, gente. 21/6. Beleza? Aí depois, gente, dia 21/6, a gente vai ter aula ainda, tá? Mais uma aula, professor? Mais uma aula, tá? Mesmo todo mundo ter passado, vai ter mais uma aula. Beleza? Ok. Show. Show. Aí a nossa próxima aula vai ser introdução de artigo científico. E depois TCC, e a gente vai fechar alguns conteúdos e fecha. Aí a gente fecha o nosso semestre. Beleza, gente? Vou parar de gravar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, como é que vai ser a nossa prova mesmo? Não vai ter prova, né? A gente combinou, lembra? Vai ser o seminário.
vai ser referente ao seguinte: vocês vão fazer um trabalho, só que vocês vão focar agora em referência bibliográfica e citação. Vocês vão destacar para mim, explicar, vai pegar uns artigos aí, não só um, né? A questão é vocês entrarem no detalhe da diferença entre as normas, tá? Só para avisar aí, gente, já anotem aí já. Normas da BNT, algumas normas internacionais, Entendi. pegar os artigos diferentes e focar na questão das normas e da citação. Ok. Tranquilo? Todo mundo ouviu? Mas eu vou mandar isso melhor explicado no WhatsApp pro Cadu também, que aí o Cadu repassa para vocês, gente. Tá bom. Show? Beleza, Obrigado. gente? Valeu. Aí vocês capricham de novo, todo mundo apresentar na data, tá? Ó, não dá para atrasar mais dessa vez. Só para avisar. Não atrasem mais. Fazem tudo na hora, porque infelizmente, senão vai ter que fazer a segunda chamada. Aí eu acho besteira o pessoal fazer prova, porque deu mole no tempo aí. Então, por favor, pessoal, se atente ao tempo. Você já sabe, ó, 21/6, tá? 21/6, ou seja, né? Já pegam os artigos, já escolhem, tá? Daqui a 3 semanas. Dá tempo, escolhe os artigos, lê os artigos. Oi? É grupo? É a mesma coisa, mesmo esquema do outros. Tá? Se você pede um grupo, quem estava sem grupo já se aloca no grupo, já tudo certo. Para todo mundo com grupo, já vou avisando, ninguém sem grupo, todo mundo com grupo, já deixa tudo alinhado, tá? Para a gente fechar. Beleza? Ok. Tá, Beleza. então, ó, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vocês vão... O que vocês vão atuar disso aí? Falar sobre as normas, citação e referência, e a gente vai usar o CAPS também, para fazer usar o CAPS também para ficar mais fácil, e utilizar também o que a gente falou hoje. O que a gente falou hoje mesmo, que destaca? O Qualis daquelas revistas também que elas foram publicadas. Tranquilo, gente? Tranquilo. É isso, tá? Eles vão explicar a qualificação, por que aquela qualificação, o que aquela revista tem de abrangente. Então, vai ser um geral. Então, vocês vão ter esses sistemas aí para a gente poder debater. Ok. Beleza? É isso então, gente. Vou parar de gravar aqui. Beleza. Pessoal, Depois- desejo